Oi, terceiro ano, tudo bem? Bom, vim aqui hoje para nossa aula de português, tá? Provavelmente uma das nossas últimas aulas antes da atividade avaliativa, antes da nossa segunda atividade avaliativa, tá? E aí hoje nós vamos revisar um pouquinho, tá? Eu gostaria de revisar com vocês. Vou enviar uma lista de exercícios aí complementares, uma listinha de fixação e revisão de todos os termos referentes relacionados à análise sintática que nós trabalhamos, tá? Então, para retomar um pouquinho aquilo que foi trabalhado nos últimos vídeos, nós vimos que nós estudamos primeiramente as classes gramaticais, né? Nós estudamos morfologia, classificação das palavras. E depois nós introduzimos a questão da análise sintática, que trabalha com a função dessas palavras dentro de uma frase, tá? Dentro de uma oração. Então, vocês viram, por exemplo, que um substantivo ele pode ser o sujeito de uma oração, ele pode ser o complemento verbal, né, o objeto de uma oração, ou pode ser o complemento nominal, que um advérbio ele pode ser um adjunto adverbial, os artigos, os numerais, eles podem ser adjuntos adnominais. Então, nós trabalhamos as funções, né, os termos da análise sintática, e aí vocês viram que esses termos eles são exercidos por algumas classes gramaticais específicas, tá? Dentro da análise sintática, nós trabalhamos três tipos de termos. Os termos essenciais, que são aqueles que sempre aparecem, né? O sujeito e o predicado. Lembrando que o sujeito tem aquela questão da oração sem sujeito, tá? Que às vezes realmente não vai ter sujeito, mas predicado sempre vai ter. Os termos integrantes, tá? Que serão os objetos e os complementos, né? Ou, na verdade, os complementos seriam objeto direto, objeto indireto e o complemento nominal. Estudamos a questão da transitividade dos verbos, tá? Verbo transitivo direto, intransitivo e assim por diante. E aí nós finalizamos com os termos acessórios, que são aqueles que servem como acessório, como um enfeite, vamos dizer assim, tá? A questão dos adjuntos, adverbiais, adnominais, aposto, vocativo e o agente da passiva, tá? Na nossa última aula, vocês tinham que terminar o resuminho do roteiro de aula e vocês tinham os testes da unidade 14 para realizarem, tá? Então, eu estou enviando para vocês aí o gabarito com a resposta daqueles testes. Se após a correção, né, vocês ficarem com alguma dúvida, com algum problema, discordarem de alguma coisa, lembre-se que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, certo? E aí hoje, como atividade, né, desse momento, dessa aula de hoje, eu estou enviando para vocês uma lista de exercícios, tá? Então, vocês vão ter aí, receberam junto com o vídeo, uma lista de exercícios e nessa lista de exercícios vocês vão encontrar exercícios extras, exercícios complementares sobre todos esses termos que nós trabalhamos. Desde o sujeito, tá? Tipos de sujeito, tipos de predicado, para classificar, para selecionar, porque os exercícios que vocês fizeram da apostila são exercícios, na maioria, né, na maior parte deles, são exercícios objetivos, são exercícios de múltipla escolha, tá? Então, vocês não tiveram, talvez, que localizar, que circular, que dividir, né? Um sujeito, um predicado. Então, esses exercícios que eu vou enviar para vocês são exercícios realmente de fixação, envolvendo todos esses elementos que foram trabalhados, tá? E junto com esses exercícios de múltipla escolha que vocês vão receber receber também um exercício com algumas frases para vocês fazerem a análise sintática dessas frases, tá? Como assim a análise sintática? Então, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que pegar as frases, as orações que eu enviar. Seria interessante que vocês copiassem no caderno, tá? Essas orações, para que vocês consigam circular, puxar a setinha, a flechinha, tudo certinho. E aí vocês vão analisar sintaticamente todos os elementos, todos os termos dessa oração, tá? Vão falar para mim qual que é o sujeito, qual que é o predicado, se tem complemento, se tem objeto e assim por diante, certo? Quer ver? Eu vou colocar uma frase aqui para vocês
E aí eu vou analisar com vocês essa frase para vocês terem uma ideia, uma noção aí de como que vocês terão que fazer, tá? Vamos ver aí se vocês conseguem me acompanhar. Então, olhem aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, uma oração assim, vamos lá que eu vou ter que criar aqui uma oração. As meninas fizeram a tarefa hoje, tá? Então, vamos supor que essa é a frase que vocês receberam. Como que vocês vão analisar sintaticamente essa frase, essa oração? Então, primeiro, o sujeito. Quem fez a tarefa hoje? Então, o sujeito vai ser as meninas, né? Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Nós estamos falando apenas sobre as meninas, então nós temos aqui um sujeito simples, tá? Tudo que sobra, fizeram a tarefa hoje, nós vamos chamar de predicado. Bom, fizeram, então elas realizaram uma ação. Se elas realizaram uma ação, nós temos aqui um predicado verbal, tá? Aí nós vamos lá. Dentro do sujeito, as meninas, nós temos a palavra mais importante, meninas, que nós vamos chamar de núcleo, é o núcleo do sujeito. E esse as, que é um artigo que está acompanhando, lembra? Ele vai acompanhar, ele exerce a função de adjunto adnominal, tudo bem? Depois, dentro do predicado, fizeram a tarefa, então nós temos o fizeram, que vai ser o verbo. Tá, fizeram o quê? Então, se eu pergunto o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Esse verbo, ele precisa de complemento. Fizeram o quê? A tarefa. Então, a tarefa nós vamos chamar de objeto direto, que está completando o verbo transitivo direto. E a palavrinha hoje? A palavrinha hoje está indicando quando que a ação aconteceu. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de tempo, certo? Vai indicar quando que essa ação aconteceu. Então, aqui, terceiro ano, ó, nós temos a análise sintática completa de uma oração. Todas as palavrinhas que foram usadas, eu analisei sintaticamente, tá? E coloquei para vocês aí qual é a função dessas palavras dentro dessa oração. Então, vocês observaram aqui que nós não temos, é claro, todos aqueles termos que nós trabalhamos, tá? Não são todas as orações que vão ter todos aqueles termos, mas nós temos aqui uma boa parte dos termos que foram trabalhados, ok? Então, é isso, é dessa forma que vocês terão que fazer o exercício que eu vou enviar para analisar sintaticamente as frases. Lembrem-se de copiar no caderno, porque vocês, ó, precisam de espaço para escrever da forma como eu fiz, tá? A hora que a gente bate o olho, né, a gente observa aí, parece que tem uma rabisqueira danada, uma confusão, mas vocês acompanharam comigo o meu pensamento? Tentem seguir essa linha de pensamento. Comecem sempre pelo sujeito, pelo predicado, aí depois analisem dentro do sujeito o que vocês têm, dentro do predicado o que vocês terão, que vocês vão observar que vocês conseguirão fazer sem problema, tudo bem? Aí, terceiro ano, lembre-se também que nesse exercício para analisar sintaticamente as frases, às vezes vocês não vão conseguir analisar todas as palavras, né? Fazer a análise completa e correta das orações, mas vocês precisam tentar, tá? Quanto mais termos vocês conseguirem analisar de forma correta, né? Quer dizer que vocês entenderam como que é feita a análise sintática dentro dessas orações. Tudo bem? Então, resolvam aí essa lista de exercícios que eu estou enviando, tá? É uma lista, como eu disse, de revisão, né? De fixação aí para a nossa próxima atividade avaliativa. E aí, na nossa próxima aula, eu corrijo essa lista para realmente nós finalizarmos tudo e realizarmos essa nossa atividade. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou aqui, podem me enviar uma mensagem e aí eu fico aguardando a resposta de vocês desses exercícios, ok? Até a próxima!